7 horas e 50 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM. Em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Aliás, aqui no YouTube, já diz o Aloísio, tá uma briga de foice no escuro, né? E agora acalmou um pouco, mas tá bem briga de foice no escuro. E nós voltamos com o oferecimento de Proteus Serviços de Saúde, Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos e região, e o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Só informar sobre aqui a brincadeira que a gente comentou, briga de foice no escuro dentro de uma moderação. Ninguém vai ofender nem usar nenhum tipo de termo aqui para levantar nenhuma dúvida e nem nada sobre a conduta das pessoas. Aqui se fala que internet é terra de ninguém, e essa página é terra sim, tem dono com nome e sobrenome. Aloísio, meu caro, eu volto com você, por favor, para abrir esse bloco, por gentileza. Marquinhos, estava falando que no seu grupo daqui não tem muros, tem ponte. Mas a Operação Santa de Arnaldo, que é uma coisa antiga, né? Essa coisa de remanejamento. Para o ouvinte entender, às vezes a gente fala em remanejamento, o telespectador comum, o ouvinte comum, às vezes não entende o que a gente está falando. Você vai reformar uma casa, aí você projetou o dinheiro para a sala, para o quarto e para o escritório. O escritório ficou mais barato do que você imaginava. A sala ficou mais cara. Então você pega o dinheiro do orçamento da sala, que sobrou, e remaneja para o escritório e vice-versa. Isso é remanejamento. O orçamento é peça de ficção, né? Estou falando porque eu sei que você sabe, mas para o ouvinte entender. Essa briga já teve anteriormente com o seu grupo político, lá no governo Rafael, no último ano do governo Rafael, né? Igor liderando... Era um G5 e tal, mas enfim, liderando o G5, era 20% naquele momento, 20%, e queriam colocar para 5%. Fred Machado, que costurou esse acordo, com o Vladimir, então deputado, né, e deram a volta no seu grupo e conseguiram manter os 20%. O próprio Vladimir, nesse programa aqui, declarou que era contrário, porque acha que o prefeito, independente de quem fosse, teria que ter 20%. Mudou para 30% no governo Vladimir. Por que vocês querem, de novo, botar isso para 5%? Não, vamos lá, Luiz. Nem questão de corrigir, mas não foi meu grupo político. Alguns integrantes do grupo atual hoje, que fazem parte do nosso grupo, faziam parte da bancada lá na época. O grupo, desculpa, eu falo membros, o grupo dos Bacelar. Mas não era nem a gente na época. Era Igor, né? Mas Igor hoje está com a gente, mas na época a gente não tinha nem contato assim para interferir em alguma coisa da mesa. Vamos lá. E voltando, a questão de remanejamento, como você brincou, se um quarto ficou mais barato, uma sala ficou mais caro, numa obra de casa pode acontecer esses erros, o arquiteto, o engenheiro calcular errado, mas dentro de uma prefeitura, um planejamento tem que ser o mínimo de erro possível. Então, a gente entende que ele pediu 40%, quase 50%, metade do orçamento. E conseguiu passar 30% porque tinha maioria na casa. Mesmo com 30%, se a gente for ver no quadro geral, a cidade demonstra total abandono. Eu estava vendo uns tópicos, UBS fechada, hospital sem pediatra, esgoto a céu aberto em travessão, criança sem merenda, Vila Olímpica do Jockey abandonada. Então, tudo isso com 30%, com dinheiro em caixa, que ele está com dinheiro em caixa. A gente vê que não é questão de remanejamento que vai melhorar a nossa cidade. Eu acho que a questão do remanejamento de 30% dá muita autonomia a ele para tomar atitudes sem precisar da Câmara. E eu acho que quanto mais um prefeito precisar da Câmara de Vereadores, é melhor para a população. Porque se com tudo isso, como eu disse, dinheiro em caixa, 30% de remanejamento, eu particularmente não vejo melhorias na nossa cidade. Um ponto ou outro ele corrige aqui, muito mais por ajuda do governador Cláudio Castro, que até me deu uma parte, saiu uma pesquisa ontem ou hoje, que disparou na pesquisa, e eu não tinha dúvida disso, pelo que ele vem apresentando não só por Campos, por toda a região. Então eu vejo o prefeito com 30% com dinheiro em caixa. A gente tem que lembrar sempre por causa do período eleitoral. Precisa registrada? Tá. Eu vou te passar daqui a pouco, mas está aqui. Então, você vai vendo certos quadros na cidade que não é questão de remanejamento. Se fosse 50%, 100%, a cidade permaneceria a mesma coisa. Então não é a desculpa dele falar assim, a oposição quer 5% para me amarrar.
Muito se diz disso. Nós ainda não decidimos se era 5%. Nós estamos tendo várias conversas entre os vereadores, o jurídico dos vereadores, figuras importantes da nossa cidade com experiência política, estamos tentando chegar num consenso do que seria melhor de remanejamento. Visto que o servidor está sem reajuste há 7 anos, e você vê o descaso do prefeito e de seus secretários com o sindicato e com todos os servidores. O sindicato, mais uma vez, está entrando em greve, e como anteciparam uma matéria lida, o prefeito só vai atender em agosto, até então deu-se a entender isso. Então você vê que é um descaso que não é questão de remanejamento. Não adianta ele jogar para a população que os vereadores querem me amarrar, querem me prejudicar, não vou conseguir andar. Ele vai andar, mas tem que andar de forma correta. Ele não pode andar fazendo covardia com a população. Então, se chegar no consenso, o grupo nosso, a gente costuma brincar, não tem uma opinião que impõe sobre os 14 ou sobre os 13. O que tem ali, nós vamos chegar no consenso. Se de 13 entender, 7 entender que tem que ser 5%, infelizmente é grupo, todos vão seguir nessa linha, porque a maioria entendeu que é assim. Então, estamos estudando essa questão, mas eu não vejo isso como dificuldade nenhuma para o prefeito. Ele tem que mandar para casa, sim, onde ele vai gastar, o que ele vai gastar, e a gente tem que aprovar. Nosso papel ali é esse, é propor projetos bons para a população e fiscalizar o prefeito. E a questão de remanejamento de 30%, aconteceu o que aconteceu durante o ano passado inteiro e está acontecendo no início desse ano. A gente não está vendo melhorias na cidade. A gente vê total falta de descaso e má administração. Como o pessoal costuma brincar, que ele usou muito no período eleitoral dele, dinheiro tem, falta de gestão. Dinheiro não tinha. Quem acompanhou de perto, o governo Rafael percebia que não tinha dinheiro em caixa, como tem hoje. Hoje sim, dinheiro tem, falta de gestão. Mas como disse, não crucifico, não digo que acabou, que está perdido, dá tempo sim de corrigir. Basta ele se afastar de figuras políticas, do grupo dele, que já passou talvez do tempo, do time que a gente fala. O pai e a mãe realmente têm mostrado um desgaste em rede social com ele, expondo briga familiar, sem necessidade, vendo que seu filho está num turbilhão de problemas, precisaria de apoio, não de críticas familiares expostas ainda ao público. Então, se ele se afastar e se ele voltar a botar a carreira dele na linha como estava em Brasília, eu não acompanhei de perto, mas escutei muito de imprensa, todo mundo falando que ele estava com um poder de articulação bacana, eu acho que dá tempo de corrigir. A retomada dos prédios da UF foi ele, o papel dele de organização de bancada. Isso, né? Eu acho que quando ele estava em Brasília, por não ter muito a oferecer, o pai e a mãe não queriam saber dele. Deixou ele lá e ficaram aqui na ideia de perseguir o grupo político atual que estava na cidade. E ele conseguiu, de forma sozinha, mostrar uma capacidade. E hoje se vê que ele está perdido, ou realmente o peso de uma cadeira, de uma faixa de prefeito, está pesando sobre ele, ou realmente ele está sendo atrapalhado pela forma adequada de fazer política da família. Eu passei parlando, deixa eu pegar essa bola sua aí, porque a verdade, assim, quem entende por que acompanha a política, qual o comentário que se faz? Putz, grilo, porque tem que peitar Bacelar já não é fácil. Você tem que peitar Bacelar com a família atrás ainda te criticando, quer dizer, no caso... Logicamente, que essa coisa de família, todo mundo tem família, todo mundo tem que respeitar a família. A gente não quer entrar aqui em negócio de família, que é um negócio sagrado. Né? Aliás, é um código entre políticos, né? Família deixa de fora. Mas a partir do momento que é uma ex-governadora e que põe na rede social, aí você deixa de ser uma coisa só familiar, né? E passa a ser pública. Mas o que eu comento, quer dizer, não é fácil. Tem que peitar o grupo de vocês, que é um grupo combativo. Seu pai foi assim, vocês são assim. É de vocês, está no DNA. Ainda ter que aguentar essa pressão, quer dizer, uma mãe criticando publicamente, né, na rede social é muito difícil, né, para qualquer um. Seria para mim, seria para você, seria para o ouvinte, para Cláudio, para Arnaldo. Como é que você vê a situação dele? Como eu estou tentando, até falei na sessão de quarta-feira, eu acho, já falei sobre isso, que quando saiu a nota dela, eu estava na plenária e pude falar. É realmente delicada. A situação de Vladimir hoje é delicada. Ali eu não entendo, não diminuindo, não entrando em quadro familiar realmente. Ali eu não entendo como família, eu entendo como grupo político. Porque é governador, ex-governador, a irmã deputada, então ali deixa de ser uma família a partir do momento que você expõe os problemas para o público. Então virou um quadro político. E eu entendo sim que a interferência da família atrapalha muito a questão dele governar. Eu pude estar com ele 2 vezes só, durante o meu período de vereador agora, no começo do ano passado e agora na Coagro. E ele pude falar com ele. Prefeito, não há problema. O que é má administração, e parte do vereador é mostrar essa má administração para ela melhorar.
Mas tudo que a gente fala em relação a problemas da cidade, ele entende como ataque pessoal. Se eu falo que a Formosa foi raspada o asfalto e está no buraco, está me atacando. Eu estou falando a verdade. Se o novo jogo está entregue, mas o novo jogo está assim, é culpa de Vladimir? Não, eu falei isso na plenária, não é culpa de Vladimir. São culpa de vários prefeitos que passaram ali e que só veio piorando. O Parque Saraiva, infelizmente é culpa da mãe do prefeito, que ela que começou a obra e largou. Então, ele entende todo o problema que a gente apresenta, o BS fechado, a falta de médico, está me atacando. Não, nós estamos mostrando os problemas da cidade. E o nosso papel de vereador é mostrar. Então, não tem isso. Em relação à interferência, se percebe que no grupo político deles existe um racha. Isso é evidente para todo mundo. O que aconteceu, se eu não me engano, enquanto o Fábio estava aqui dando entrevista... Desculpa, você acha que esse racha começou quando? Começou agora ou ele já era anterior? Eu acho que esse racha é questão de ambição por parte do grupo político liderado do pai e o parte do grupo político liderado pelo filho Vladimir. Ali se percebe um racha que eu não sei realmente quando se iniciou, mas ficou muito exposto após a votação do dia 15, em que em bastidores se diz que agora que a Garotinho está tocando com os vereadores, e realmente eu nunca vi Garotinho lá. Eu vejo muito o Thiago Virgílio lá, que é meu amigo. Hoje está numa situação política, eu estou em outra, mas tenho minha amizade com ele, meu respeito por ele. Às vezes a gente debate com o Juninho, acaba sobrando faísca para o lado dele. Mas faz parte ali do calor do momento, do debate na plenária. E eu vejo muito isso. Então, eu acho que essa interferência pesa muito sobre o Vladimir. Se ele tivesse liberdade para trabalhar, talvez ele estaria num quadro melhor, porque a cidade está com dinheiro. Nós temos um governador que a gente não tem há tempo olhando para a nossa cidade. Nós tivemos um secretário de governo, vou falar que é irmão, irmão você vai falar bem. É de Campos, né? Mas é de Campos, um cara que puxou para Campos, um cara que trouxe muita coisa para Campos. O governador, a agenda do governador veio muito a Campos. Então, quando ele vem, ele tem acesso ao prefeito, o prefeito tem acesso a ele a hora que ele quer. Tem acesso ao meu irmão a hora que quer. Quando o prefeito quer, ele encontrava o secretário de governo lá com o governador e levava as demandas e era atendido. Então, se ele tem essa autonomia para trabalhar, eu tenho certeza que o clima da cidade estava ameno, sem essa bandeira de guerra política, que eu repito, para todos que estão nos assistindo, não existe briga por poder. O que existe é um grupo político hoje de oposição independente, querendo deixar seu nome na história, de forma bacana, agindo de forma correta, e um grupo político que está se desmoronando com muita ambição. O que, no dia que eu ia falar, o Fábio estava aqui, declarar apoio a Clarissa, o cara que está tendo uma trajetória com Bruno Delari, ali se mostra que está faltando sensibilidade de todas as partes. Ele tinha um apoio de Bruno Delari, tinha as nomeações dele, trabalhando com o Bruno Delari, ele declarar apoio a Clarissa, sem nem comunicar a Bruno, você vê que o negócio está perdido. Entendeu? Então ali você se vê que está... Teve a questão também aí é bastidor, né? Você deve estar sabendo, da ida de Mérida pro União, Garotinho teria sido consultado, a coisa parece que começou ali, você está sabendo disso, né? Mas eu escuto muito, mas eu procuro participar pouco desse movimento político de bastidor, porque acaba interferindo. Mas é o que eu digo, eu acho, hoje, com todo respeito à trajetória política dele, que você pode falar e que toda Campos sabe, Campos ganhou muito com o Garotinho, quando esteve no poder, e infelizmente perdeu muito depois disso. Eu acho que o Garotinho passou o time dele, ele deveria enxergar os frutos que ele plantou, que são os filhos com mandato. Você tem um filho prefeito da cidade de Campos, isso é para dar orgulho em qualquer pai. Meu pai tem um orgulho danado de ver Rodrigo onde está, de me ver onde eu estou. Meu pai hoje não se mete, você vê que ele assiste a sessão com muito mais prazer do que se ele estivesse na cadeira. Você vê que ele atende no escritório nosso com muito mais prazer. Então ele tem orgulho da história que ele deixou, o legado que ele deixou, mas Garotinho não entende isso. Você imagina se a gente tem nosso pai com ambição, quero voltar, você acaba atropelando o filho, você acaba atropelando sua história. Então, Garotinho, a gente tem que entender que o momento passou. Aproveita, colhe os frutos com seus filhos no poder e apenas dê conselhos, puxa a orelha onde tem que puxar e deixa os filhos fazer a história política. Não pode interferir da forma que ele está interferindo, que ele está atrapalhando. É claro e evidente que ele está atrapalhando. Essa briga de apoio ao governador, não apoio ao governador. Você vê o que o governador está fazendo por Campos. O pai do prefeito dizer que não apoia o governador é você deixar o prefeito no fogo. Entendeu? Aí fui na Coagro lá, convite do vice-prefeito Frederico, acompanhar, pude ver o discurso e parabenizei em plenário o discurso de Vladimir e do vice-prefeito em dizer sim que apoia, em dizer que os salários estão em dia por causa do Cláudio Castro, em dizer que as obras de HGG, de Parque Saraiva, enfim, ele pelo menos mostrou um cara grato. Isso é ponto positivo e eu elogiei na plenária. Então eu acho ali sim que muitos dos defeitos de Vladimir vêm do ranço político do pai. Eu estou querendo passar a bola para Arnaldo, mas essa daí eu vou me pedir de fazer, Arnaldo, que ele chegou
num ponto que eu queria tocar. Política. Tem a frase de Filipão, ali em 2002, quando foi campeão do mundo, o Brasil foi campeão do mundo pela última vez. Não tem mais bobo no futebol. Passou o tempo que amarrava o cachorro com linguiça. Não tem nenhum bobo em política, né? Tem mais não. Não tem. Se tinha, se é que um dia teve, acabou. Então essa coisa da Coagro. Não é quem foi lá, quem viu as fotos, teve muito mais vereador da oposição do que do governo. Num evento que é um evento importante, da maior atividade, que vai, a projeção de gerar 1 bilhão de divisas para Campos. 1 bilhão. Né? Mais da metade do orçamento de Campos. Quer dizer, uma coisa grande. E sempre foi, desde lá do início de Campos. É vice-prefeito. Né? Traz o governador aqui. E não ficou parecendo, e você elogiou e merece mesmo todos os elogios, Frederico, mas não fica parecendo com uma Câmara que tudo indica que vai ficar mais cedo ou mais tarde, vai ficar com a oposição. Vice-prefeito não é cargo indicado, é eleito. Né? E qualquer eventualidade, está aí Temer, a história recente para dizer, né? Antes Itamar com Collor, Temer com Dilma, um impedimento do titular, assumiu o vice. Não ficou parecendo que, e os elogios que vocês fizeram também, que está meio que amarrado um caminho aí, se tiver qualquer coisa nós estamos bem afinados. E isso depois do embate que você teve com o Fred. Ali eu falei, você para entrar nesse debate tem que tomar pílula anticoncepcional, senão sai grávido, né? O tal de buraco mais embaixo, não sei o quê. Fala um pouco desse buraco mais embaixo até chegar a essa nova fase, e se isso tem alguma coisa política por trás? Política não tem. Isso do buraco mais embaixo foi um discurso que ele usou, se não me engano, no Trianon, para rebater uma briga que teve entre Vladimir e Rodrigo em rede social. E eu usei disso realmente para, é lógico, defender a família, defender meu irmão. E ali na plenária, no calor, a gente tem que sair, a gente não pensa, sai no instinto, como você falou, a gente combate muito e acaba saindo. Mas a importância da Coagro e a experiência profissional, empresarial e política de Frederico, a gente não pode negar. É uma figura sempre ponderada, uma figura sempre acessível. Tive alguns contatos com ele, não muitos. No período eleitoral, estivemos com ele, seria um nome, talvez, para ser lançado no nosso grupo político. A gente pôde perceber o interesse dele na política, a vontade de realmente querer ver Campos bem. Campos hoje, não vou dizer dependente, mas a Coagro é fundamental para a nossa cidade, para a economia, para o emprego, isso é indiscutível. E o movimento de ir até lá, eu recebi o convite do vice-prefeito, o meu irmão ligou dizendo que não poderia vir, que viria com o governador, mas a agenda não permitiria, e a gente foi lá para prestigiar o governador, em primeiro lugar, e poder agradecer pessoalmente por tudo que ele tem feito por nossa cidade, prestigiar o vice, que com educação nos convidou para ir lá, e deixei claro em várias sessões, se o prefeito convidar os vereadores de oposição para evento de inauguração, de construção, de qualquer coisa, e for cabível uma visita política, nós iremos. É isso que não se entende. Isso que a falha do prefeito não me apoia, eu vou excluir. Não é por aí. Acho que a experiência de Frederico, de vida e tudo, ele entende que, mesmo que estão na oposição, são figuras importantes para o crescimento da cidade, e é bom eles estarem aqui para ver o quadro da Coagro. Então ali a gente pôde conversar, veio até a gente, agradeceu. Então ali se forma assim, existe oposição, existe base, mas tem que caminhar junto, divergindo, lógico, de algumas atitudes, mas caminhar junto. Mas em nenhum momento foi figurado nenhum papo político de afastar Vladimir, botar Frederico. Repito, a ideia não é essa, seria para mim lamentável, porque realmente você tirar um mandato de alguém só por um crime muito comprovado e algo muito cabuloso. Como quiseram fazer com vocês, né? É algo muito cabuloso. Você tirar toda a história, a dificuldade que ele teve para chegar ali, por causa de uma picuinha, por causa de ambição, é algo que fica manchado não só na política, fica manchado na história de Campos. Entendeu? Independente de bandeiras políticas, eu fiquei chateado quando caçaram a Dilma. Pedalou, fez isso, fez aquilo, mas se você olhar no linguajar popular, ficou até hoje, o Gajó até me deu um golpe. Ele foi um golpe, então você perde aquela... Acho que está no mandato, cometer um crime realmente comprovado, aí não tem o que discutir. Você perdeu o mandato.
Como a gente vê vereador cometendo crime familiar, crime de homicídio, você não tem o que discutir. Você tem que afastar ele de qualquer função que ele tiver. E ele tem que pagar por isso. Mas acho que a questão é, vamos assumir, tirar Vladimir, vamos assumir o presidente da Câmara, vamos botar o vice, não passa por aí. Eu sou um cara que respeito muito a trajetória das pessoas, apesar de divergir de alguns pontos. E deixo claro, em todo lugar que eu fui, na plenária, tem embate, eu vou falar mal, eu vou de cabeça quente, vou porrar quem tiver que porrar, mas respeito a trajetória de Vladimir e o desafio de sair de um mandato de deputado federal onde não tinha desgaste algum, não tinha pressão popular alguma, e assumir a prefeitura. Então, dá tempo de corrigir, assim como respeito toda a trajetória de Garotinho, mas acho que caiu em decadência, perdeu o momento dele na política, é hora de recuar e apoiar os filhos, assim como meu pai faz com a gente. Você vê onde o Rodrigo, meu irmão, está chegando, um cara que saiu de Campos, tem que ser respeitado, a trajetória política dele, os desafios que ele enfrentou no começo do mandato dele. Você vê Cláudio, que era um vereador, virou vice-governador, virou governador, hoje com pulso, para ser governador no estado do Rio de Janeiro, com um quadro de corrupção tremenda que teve recentemente, e recuperando a economia, então você tem que ser respeitado isso, não pode atropelar uma situação dessa. Então acho que todo radicalismo tem que ser combatido, seja ele de qualquer quadro político. Eu também não concordo com o radicalismo. Acho que dá para chegar no entendimento e todos conversarem para chegar no consenso, mesmo divergindo. Marquinhos, eu vou voltar um pouquinho, vou recuar um pouquinho, vou voltar a fevereiro, abril, né, aquele período de turbulência ali na Câmara, para falar sobre a estratégia de vocês, né? Você defendeu que foi uma estratégia jurídica de ausência das sessões e foi essa estratégia que culminou nesse processo de cassação. O que acontece? Nessa estratégia de falta, o presidente foi lá e justificou que as justificativas de vocês não tinha razão de ser e abriu aquele processo de cassação. Mas para a população de maneira geral, eu acompanhei bem isso, inclusive na rua, ouvindo as pessoas, sujou a imagem da casa. A casa ficou com um período muito conturbado, polícia na frente, gente armada. Luiz fala muito sobre isso, que passou lá e viu essa situação de gente armada, tanto de um lado quanto de outro. Aquele momento muito tenso ali do Legislativo. O saldo disso institucional, a Câmara não sai queimada num todo e aí, por povão, para aquele que não acompanha dia a dia a sessão da Câmara, não fica a imagem que manchando a imagem dos 25 da instituição e não de vereador X ou Y, base ou oposição? Vamos lá, eu vou usar até um termo que Nildo usou e fazer uma pergunta a vocês e a todos que nos assistem. Quando que a Câmara de Vereadores de Campos teve uma visão boa para a população? Eu, particularmente, tive meu pai presidente, vi vários presidentes ali, vários vereadores, nunca teve a aprovação total da população. Por quê? Foi um momento... Mostrou uma posição firme, mas para a população grande, briga de novo na Câmara, confusão na Câmara. Câmara, infelizmente, a população tem que entender que se não houver briga, está tendo corrupção. Eu entendo assim. Se você tem uma Câmara sem discussão, sem problemas, esquece, tem alguma coisa errada na economia da cidade. Eu entendo assim, posso estar errado? Posso, mas entendo assim, realmente houve um exagero, eu digo da parte do atual presidente, solicitar 8 viaturas da PM, 10 da Guarda. Você via a Câmara, parecia um presídio de tanta polícia. Aí a turma brincava, prende os vereadores. A quantidade de viatura dá para prender vereador, prefeito e a família. Porque eu pude falar em plenário, falei, gente, para que essa quantidade? Ah, tem gente armada aqui dentro. Se tem gente armada e a polícia... Essa questão das pessoas armadas lá dentro. Ele questionou isso. Ele e o líder de governo. Tem gente armada aqui dentro. Tem. A polícia militar está aqui fora, manda entrar e prender. A polícia não está aqui fora. A polícia estava dentro da plenária, coisa que eu nunca vi. Eu vi acontecer com meu pai pediu para se retirar porque ali é um poder independente. O policial entrou com uma arma de grosso calibre, entrou dentro da plenária e foi na sala de reunião. Ali, para mim, eu entendi como coação. E pude falar isso. E falei com o comandante, falei, tá errado. Você não pode entrar armado ali, por mais que seja, eu vou no banheiro. Você não pode atravessar uma plenária com filmagem, tudo ao vivo, um policial armado ali dentro. Então, houve um exagero da parte dele. Ah, tem gente armada. Falha do presidente. Você tem detector de metal, você está pagando por isso. Está entrando como? Tem alguma coisa ali. Você está entrando armado é porque permitiram. Tem um detector de metal na entrada da frente e de trás. Ah, tem gente armada que não poderia estar armada. A polícia está ali fora, manda prender agora. Flagrante. E assim não foi feito. E reclamei, e bati na tecla. Quem ocupou, bati na tecla até que o presidente se tocou. E a população em rede social, batendo muito nisso, parou de mandar ofício pedindo reforço da polícia ali dentro. E o movimento nosso em protestar e não ir para a sessão, foi pelo que eu falei, a gente ia para a sessão, não podia falar.
não podia se expor nossas opiniões, a gente não tinha direito à fala, a gente tinha que ali só bater palma e aceitar o que o presidente falava. Então a gente entendeu, não, vamos protestar. Vamos para a sessão, se ele não deixar falar, a gente já trava. E assim foi feito, se não me engano, 1 ou 2 vezes. Não vai deixar falar, não, acabou a sessão. Megafone. O megafone, então, dali a gente foi vendo que não tinha como. E fomos assim. Mas você acha que câmera é lugar para megafone? Se você não tem um microfone, você tem que ter um megafone. Senão você não fala. Então ali foi feito, ficou feio. Para mim ficou para a história. Um vereador censurado dá o jeito dele de falar e para a população ouvir. Então eu entendo, virou um circo, porque não tem um presidente de pulso para tomar aquela casa. Não existe aquela baderna, não existe aquela discussão. Não existe. Ali tem que ter um consenso. Vamos fazer a reunião uns 25 antes aqui. O que está havendo? Presidente, você errou aqui. Respeite a maioria em plenário. Isso está em qualquer regimento, em qualquer... A maioria em plenário é soberana. Se somos 13, gente, vamos botar a votação na mesa? Vamos botar a votação na mesa. Quem precipitou, quem antecipou a eleição não foi nosso grupo. A gente só reagiu. Até hoje, nosso grupo político só reagiu. Cassação, reagimos. Eleição, reagimos. Você botar uma eleição para presidente na primeira sessão do ano, setembro até dezembro, cara, é prepotência. Perdeu por prepotência e por arrogância. Eu falei isso lá. É achar que não, está feito. Assinar um documento. Assinar documento é crime. Se eu chegar para um eleitor, Luiz, vota em mim para vereador, vota, assina aqui. Eu vou preso. Por que o Fábio não foi preso, então? Impedir a Maico para votar nele e assinar um documento. Então, eu sou leigo. Orar junto. Eu entendo isso apelativo e entendo que não pode acontecer. Mas protestamos, não foi uma sessão, eles começaram a pegar a justificativa nossa, ler antes da sessão, e ele não aceitar a justificativa. Reação à cassação é a destituição? A gente tem que reagir de alguma forma. E vendo que ele realmente está cometendo excesso, pedimos a destituição dele, para ele entender que se a gente for seguir o regimento e jogar fora da bola, a gente sabe jogar. E o que a gente tem em mãos para usar o regimento da forma que ele usa, puxando para um lado, é essa. Então protestamos, ele usou que a Câmara está parada, tem projetos importantes para passar. Cadê os projetos importantes até agora? Começou semana passada que eu bati. Nós ficamos ali um mês, umas 6 sessões sem projeto algum. Indicação simples, troca de lâmpada. Falei, presidente, cadê os projetos importantes que você falou que você tinha para a população? Esse projeto está aí, cadê? Que bota na pauta. A Previdência não botou na pauta. Então não é questão de travar a pauta. A gente realmente fez um protesto. É lamentável não ter sessão? É. A pergunta que eu faço, quem está acompanhando as sessões de agora, o vereador está faltando, o vereador não está indo. Por que ele não usa a medida que ele usou com a gente? Gente, vereador Aloysio, vereador Arnaldo faltaram a sessão. Vou ler a justificativa, como ele fez quando a gente não ia. Li a justificativa, indefiro a justificativa. Ou defiro, ele não faz. Falei, presidente, fulano faltou a justificativa. Vou ler oportunamente. Tudo dele eu vou ver oportunamente. Não é assim. Aí é 2 pesos, 2 medidas. Se você lia a nossa ausência, leia deles também e diga se aceita ou não. Tem uma pergunta aqui no grupo de WhatsApp do programa e do blog do Aloysio, blog Opiniões, e é justamente sobre essa questão. O Edmundo Siqueira, blogueiro aqui da Folha e servidor público, tá? Vereador, uma das críticas possíveis sobre a atuação da oposição nessa crise foi a respeito justamente disso, a paralisação total da Câmara, com as faltas dos 13 vereadores na casa. Analisando hoje, você, como líder da oposição, não acredita que tenha o errado nessa forma, né, nessa forma de protestar? O movimento necessário e mais adequado não seria a formação de um bloco parlamentar, fazendo um movimento de obstrução ao legítimo em qualquer parlamento, né? Segundo ele fala aqui, mas realizado em plenário, ou seja, ele cobra a ausência de vocês. Vou mandar um abraço para Edmundo. Edmundo, o movimento foi único e exclusivo em reunião dos vereadores com o jurídico, e entender que não tinha outra alternativa, que se a gente participasse da sessão, como tentamos participar, ele não nos dava direito a falar, ele queria tocar a pauta da forma que ele quisesse. Existe uma sessão aberta do dia 15 que não foi fechada, gente. E o regimento diz que para abrir uma nova sessão, você tem que se encerrar uma. E a do dia 15 ainda se encontra aberta na Câmara de Leis, na Casa de Leis, e não foi terminada ainda. Ele diz que anulou a votação. Para presidente, dê sequência à pauta, votação do vice em diante. E o presidente deixa a justiça decidir, já que está por conta da justiça. E no final anulou tudo, se fosse o caso? E no final se anulasse tudo, se a justiça decidir. Mas então, o movimento que a gente fez, o único exclusivo, não tinha outra alternativa para a gente.
Se a gente vai para a sessão, a gente não ia falar, a gente ia ficar naquele desgaste de subir, discutir e sair da sessão. Subir, discutir e sair da sessão. E, mediante a isso, tinha as conversas, sim, de vereadores nossos com o presidente, bota para votar o restante da mesa e solta a pauta. Presidente, se anulou, deixa a justiça decidir. Mas dê sequência, ele não deu. Eu pergunto a Edmundo, desde que a sessão voltou a funcionar de forma normal, qual projeto importante para a população foi apresentado nesse período? Tirando semana passada, que tanta gente reclamar, ele voltou a pôr projetos, como o Diabo do Neme, para os animais, enfim, não teve. Então, esse uso de dizer, a Câmara parou, a população está perdendo o quê? No meu entender, a população está ganhando. Não está passando aumento de imposto, não está passando corte de alimentação do servidor, não está passando nada. Então, se a Câmara continuar a funcionar da forma que funcionou no passado, quem perde é a população. Então, hoje, com a maioria, graças a Deus, o prefeito vai entender que, para passar, projeto ali tem que ser bom para a população, não pode ser bom apenas para o grupo político dele. Marquinho, tem a questão também que lá atrás nós chegamos a escrever, eu cheguei a escrever, nós colocamos no ponto final, que haveria uma possibilidade de acordo entre a base e a oposição para a aprovação das contas da Rosinha e a aprovação das contas de Rafael Diniz. Isso morreu antes mesmo de nascer, porque foi quando tumultuou essa questão da eleição da mesa, e nem as contas de Rosinha nem de Rafael foram a plenário. Fábio, aqui na sexta, falou que vai colocar para votar antes do fim do mandato dele, como ele já tinha feito essa afirmação também na entrevista assim, por videoconferência aqui ao Folha no Ar, em dezembro. Me conta um pouquinho sobre esse acordo. Chegaram a conversar com você sobre a possibilidade dele de passar as duas contas? As duas precisam de 17 votos para aprovação, porque tiveram parecer contrário do Tribunal de Contas do Estado. E qual a sua projeção a essa votação? Como eu antecipei para a Luiz há pouco, acho que eles não tiveram coragem nem de propor esse acordo a mim. Porque, como eu disse, eu não faço acordo com o grupo político Garotinho. E realmente é algo muito complicado. Mas na casa você sabe que teve essa conversa? Soube que teve, está tendo essa conversa, e bastidor a gente escuta. Até que ponto é verdade, eu não me intero. Como eu disse, tem coisa que eu procuro não me inteirar para eu não ter opinião viciada. Eu vejo sim, as contas de Rosinha para mim é algo incabível, não tem nem que vir para votação. Você pegar uma sessão de vereadores que foram eleitos pelo povo à época, meu pai, inclusive, era vereador na época, e você votar seguindo o parecer do tribunal, reprovando as contas dela, e você pegar hoje, anular, você já imaginou ano que vem um prefeito ser nosso e eu anular essa decisão? Que ponto vai chegar a política? Você já teve uma manifestação de uma magistrada contrária a isso. Contrária a isso. Então, não sobre isso, mas ela se manifestou. Dentro do quadro da Rosinha. Então, acho que o procurador, à época, deu o parecer dele dizendo que não havia ilegalidade, que ela realmente foi rejeitada as contas da forma correta. Hoje, o mesmo procurador, servindo a Fábio, lógico, como presidente, diz que não, ela não teve direito de defesa. Então, são duas opiniões diferentes, em épocas diferentes, em presidentes diferentes. É meio até que suspeito. Mas, enfim, não cabe a mim, cabe à justiça. O STF deixou prender Lula, soltou Lula. Soltou, então é algo que a justiça tem que decidir. Então, em relação a isso, eu acho que as contas de Rosinha, eu nem considero ele botando em pauta ou não. Eu acredito que não passa de forma alguma, não passaria. Porque é incabível. O que aconteceu já na casa foi incabível, você anular uma sessão de anos atrás. As contas de Rafael, com parecer contrários também, não acredito que passe na casa. Porque não existe acordo de Rosinha, de grupo Garotinho com o grupo Rafael, com o grupo Arnaldo talvez, ou com o grupo Bacelar, com os 4 grupos que ultimamente têm estado na mídia, na política da cidade. Me falaram desse acordo e desse acordo eu não participo. Não existe, minha opinião vai ser a minha opinião sempre. Eu não participo de acordo com o grupo deles. Escutei, mas não tive a definição disso não. E eu não vi colegas também de grupo dizer que se acontecer eu vou fazer, não houve. Não há uma aproximação do grupo Rafael com o grupo de vocês? Eu tenho muita amizade a Rafael, como sempre tive, e deixo claro isso em sessão de plenária. É lógico, errou administrativamente, administrou mal a cidade, fez escolhas erradas, pagou um preço nas urnas, como eu costumo ver. Eu vejo líder de governo, vereador atacando muito. Rafael, eu considero que passou. Rafael passou. Foi punido nas urnas, passou. Recomeça a vida dele, se vai continuar na política ou não, o direito dele, mas deixa recomeçar a vida dele, ver o que ele vai tocar. Agora, se subir ali, para toda desculpa foi Rafael, Rogério tocou num ponto bacana. Pô, o líder de governo bate em Rafael toda a sessão, mas não reprovou as contas de Rafael. Se absteve. Então, peraí. Se você quer bater em alguém, bate com coerência. Eu posso criticar o governo Rosinha, que veio com as contas rejeitadas, teve rejeição na Câmara, e vacilou em muitas coisas na cidade, mas fez muita coisa boa.
O que ela vacilou, eu vou bater. O que ela fez de bom, quando alguém comentar, eu vou bater palma. Tem que ser assim. Então, eu não vejo... Eu tenho amizade de Rafael, conto o Rafael de vez em quando, brinco, estamos devendo uma gelada um pro outro, sempre fica nessa, vamos tomar uma gelada e nunca tomamos. Mas adoro o Rafael, é meu amigo. Infelizmente, na política, escolheu errado alguns nomes, administrou errado, mas é meu amigo. Assim como o Caio Viana é meu amigo. Hoje, acredito que é pré-candidato a deputado federal, vai pleitear isso. É meu amigo, indiferente de bandeiras políticas ou não. Vladimir não tem tanta amizade, é lógico, por desgaste familiar e político, mas tem meu respeito, onde encontro respeito, cumprimento, trato bem. Então, tem que saber separar essas coisas. Então, eu sei separar essas coisas hoje muito bem. A gente debate na Câmara, mas encontrou, a gente se respeita, a gente dá ideias um para o outro para tentar evoluir. Se aceita ou não, aí é papel de cada um. Mas politicamente não há hoje uma integração entre o grupo de Rafael. Porque Rafael hoje, eu enxergo, o Rafael realmente está meio afastado da política. Não, eu falo o grupo. Tem alguns nomes que eram amigos, que são amigos. Você vê vários nomes. Tony estudou comigo, que trabalhou na saúde de Rafael. É meu amigo. Bastos é meu amigo de longa data. Uma figuraça que hoje está colaborando com a gente. Então você vê o quadro de Rafael, Alfredinho Diegues é amigo. Foi lá secretário, pergunta quantas vezes eu fui lá brigar com ele. Alfredo da Praça, Alfredo Capim, não sei aonde. Ele me atendendo, mas realmente com dificuldade, ou o que foi, não conseguia atender. Mas vários secretários, várias pessoas ligadas, têm laços de amizade. A geração nossa é muito próxima de idade. Né? Abinho. Entendeu? Abinho. Você pegar Rafael, Vladimir, Caio, eu, Rodrigo, a gente tem uma geração que conviveu junto na cidade, estudou junto, fez faculdade, conviveu. Robinho, o Robson Marcel Júnior, advogado. Robinho e outro. Então a gente tem esse laço. Mas lógico, respeitando as diferenças políticas. Você está aqui hoje, amanhã você pode estar com a gente e assim vai. Mostrou qualidade, a gente quer do lado. Mostrou incompetência, a gente deixa ganhar experiência para a gente ver se atravessa a ponte, como eu falei. Opa, vamos lá. Em relação a essa questão, nós falamos sobre a questão das contas desse acordo para as contas, mas existia um outro acordo. Esse você rebateu no plenário, esse eu acompanhei, que era um acordo de anular tudo. Vamos esquecer o processo de cassação e aqui a gente esquece o processo de destituição da mesa. Essa destituição eu esqueço sempre. Eu vou para a TV, eu falo afastamento, porque a palavra me some toda hora. Mas enfim, tem esse processo de destituição e o processo de cassação. Quando a justiça para o processo de cassação, o governo perde um coringa, que era onde eles tinham para negociar, a base no caso, né? A base governista perde o coringa, que era o coringa que tinha para negociar com vocês. Por outro lado, para destituir a mesa precisa de 17. Nós já falamos aqui em G14, G15, tem gente postando aqui em G16. Tem possibilidade de chegar a esses 17 para destituir a mesa? Eu acho que não, é difícil, como eu disse, você tem uma maioria assim ampla. É muito difícil, você tem que trabalhar muito, você tem que mostrar muita qualidade e a gente não teve esse tempo ainda. Em relação ao acordo, eu pude rebater esse plenário, não existiu acordo de base de governo com base de oposição para tirar a destituição e a cassação. O que houve foi realmente um desgaste enorme de vereador. Eu, como pude antecipar, eu não tenho clima de cumprimentar Fábio nem Juninho mais em corredor, não me sinto mais confortável e deixei isso claro. Daqui para frente vamos tratar em plenária e o que for assunto política de vereador, para presidente e vice-versa. Mas em corredor não cumprimento mais, porque eu acho que, como eu disse, saiu da bola, faltou com respeito, se pedir cassação, e eles viram o desgaste que eles cometeram de vereador, que sempre foi macio de lidar, como o Fred Machado foi presidente. É uma figura que todo mundo trata Fred super bem. Fred hoje você vê que ele está... Aquele clima ficou estranho, ficou pesado demais na Câmara. Eles percebendo isso, e a gente pedindo a destituição, que a gente entende que os dois têm que ser afastados da mesa, por atitudes erradas ali que ferem o regimento. Eles chamaram a gente para conversar num dia para a sessão começar. Não vou mentir que eu fui resistente aí, fiquei naquela povão, não vou, mesmo sabendo que se eu fosse, como aconteceu, não ia dar em nada, eu fui para uma reunião ali atrás, foi chegar nesse consenso. Eu falei, vocês vão tirar a cassação? Que cassação, pesa sobre o vereador. E a destituição é outra coisa que pesa para um presidente, para um vice-presidente. E é algo que não ajuda a população em nada. Chegou nesse, vamos tirar daqui, tirar de lá. A gente vai ver. Eu falei, gente, aqui não tem que ter acordo. Aqui tem que ir para a plenária ali e falar ao vivo. Eu, presidente Fábio Ribeiro, estou tomando a atitude de tirar a cassação de vereador e a base do governo pode, para a gente ter um clima ameno na casa? Pode, mas em bastidor. Você faz uma reunião lá atrás, para a população, quando se diz acordo, existe acordo político, acordo financeiro, acordo que não se cumpre. Acordo é uma palavra pesada. Então vamos chegar no entendimento na sessão ao vivo.
Ele propõe, gente, ó, pesamos a mão realmente, vamos tirar isso aí. A gente sobe, a destituição também era algo, foi uma forma de reagir o que a gente estava sofrendo e vamos tocar a sessão. Não chegou a entendimento nessa conversa. Ele vai numa entrevista logo após a sessão e disse que procurou um acordo com a oposição e que a oposição não cumpriu. Negou. Poxa, é lamentável você usar uma coisa que a gente conversou com 25 vereadores, em que sempre a conversa sai do tom, sempre com a mesma figura da casa. O mesmo vereador da casa acaba saindo do tom e aumentando o calor entre os outros. Então ali dentro não tem clima mais. Você respondeu exatamente, não faça acordo. Não faça acordo, não tem acordo. A gente pode chegar no entendimento aqui. Deixa eu mudar a pergunta, Arnaldo, então, se você me permitem. Pode haver um acordo na composição da mesa diretora? Em que termos seria esse acordo? Eu acho que não pode haver acordo na mesa diretora, que a nossa chapa está montada. A qualquer acordo ali, você vai descumprir uma palavra com os vereadores que vêm com a gente ali lutando no dia a dia, que aceitou o desafio de acreditar na independência dele ali dentro. Então, como eu disse, eu acho que não tem acordo. Para a população não seria interessante um acordo, porque talvez o medo deles é ter uma Câmara realmente independente. E eu digo, em qualquer cidade, qualquer parlamento, a Câmara tem que ser independente. Isso é bom para a população. É a única forma da população ser protegida se o prefeito cometer alguma excessividade, alguma coisa que afete a população em geral. Qual é o limite entre uma Câmara independente e uma Câmara de oposição? Uma Câmara independente é o que a gente está tentando fazer e eu tenho certeza que a gente vai fazer nesses 2 últimos anos. Mas qual o limite para se tornar uma Câmara de mera oposição? Qual o limite? Para ser independente? Qual o limite entre uma Câmara independente e uma Câmara de oposição? Qual é esse limite? Eu acho que o limite já está tendo na Câmara. O limite é o prefeito não está mandando mais projeto algum que prejudica a população. Mas você, presidente? Será independente, totalmente independente, e ele já tem a minha palavra. Mas risca essa linha no chão. Qual é o limite? O limite é o imposto retroativo não passar. O limite é projetos bons para a população passar. O limite é você não cortar a alimentação do servidor. Esse é o limite. O que aconteceu no passado não teve limite, ficou sem limite. A base do governo voou e fez o que quis com a população. E eu não vi a população entender o que estava acontecendo. A população está entendendo agora. Existe você bloquear a conta de um trabalhador que recebe um salário e tem medicamentos controlados, pagos por esse salário dele. Você tem a conta bloqueada por ele não pagar o IPTU, retroativo de 5 anos. Isso não existe. Não existe em lugar nenhum. Então essa é a diferença entre oposição e independente. Oposição é taxado como algo que é contra, que é... Pô, entendo. Mas oposição é uma palavra que eu costumo usar porque no linguajar já vinculou assim de alguém que vai contra atitudes do prefeito. Então eu não fujo dessa maneira. Eu sou vereador de oposição. Mas eu não estou aqui. Se você botar um projeto bom, projeto do servidor, por exemplo, está entrando em greve. Existe esse tempo de conversa? Eles estão há 7 anos sem reajuste. Existe você protelar um negócio para agosto? Vamos fazer um estudo de impacto logo. É quanto que pode? É 5%? É 10%? É 1%? Com um estudo pronto, comprovado, sentamos com o sindicato aqui. O estudo está aqui, infelizmente, só pode 1%, só pode 20%, só pode 30%. E assim vai ser feito. O que não pode é você ficar protelando. Assim como o aumento de imposto. Uma Câmara independente não ia aceitar o imposto chegar 2 horas antes de uma sessão. Uma Câmara independente aceitaria o imposto chegar 1 mês antes, a gente chamar as classes organizadas, debater o que seria bom, o que seria no meio termo. Entende? Aumento de imposto tem que ter? Tem, mas razoável. Nós estamos numa pandemia. Dá para segurar esse aumento de imposto para o ano que vem? Por meio do ano? Ah, dá sim. O estudo foi feito, dá sim. Isso é ser independente. Porque não pode você chegar ali, toma aqui, Luiz, faz o que eu estou pedindo. Não, não vai. E não foi. Como usou o termo ou vai ou racha, ele acabou rachando. Então a gente não quer atrapalhar o prefeito. Isso eu digo aqui agora. E quem puder acompanhar e tiver saúde, eu espero ter, para estar lá como presidente, que eu não duvido da justiça, vai ver isso. Nós vamos ser uma Câmara independente, que vamos propor coisas para o prefeito, coisas que vierem em cima da hora, que a gente não, prefeito, tem que ter tempo para estudar e debater. E aquela casa é aberta para o prefeito tem que ir naquela casa. Ele foi lá uma vez, para anunciar 2000, achou que sairia aplaudido, saiu vaiado. Teve briga, o servidor foi agredido por segurança da casa. Então aquela casa é aberta. Já convidei várias vezes, já pedi, prefeito, venha até essa casa, sente com os 25, e traga o que você tem. O que você acha que vai prejudicar a população, traz. Se você comprovar em estudo realmente que precisa, nós vamos entrar para o desgaste junto e explicar à população. Gente, infelizmente, vai ter que aumentar 2% de imposto por causa disso e disso e disso. O que não pode é virar para a população, estão aumentando a taxa de lixo. O cemitério melhorou em que até agora? Se você for no cemitério de Campos, como muitos foi Dia das Mães, teve várias denúncias, que o cemitério continua a mesma coisa, cara. Então são coisas que a gente tem que avaliar. Eu acho que independência é isso. É você poder falar o que você quer, é você poder propor o que você quer, sem ninguém ficar com cabresto em cima de você.
Muito bem, são 8h35, vereador Marquinho Bacelar. Vou pedir licença novamente, só para a gente fazer um intervalo rápido aqui e a gente volta. Na sequência, próximo bloco, a gente faz aí uma projeção das urnas da próxima eleição. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos, e também com o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.